Dentro desses métodos existentes, então, que a gente falou, vamos olhar alguns exemplos para que fique mais claro como é que eles acontecem. Então, no método de treinamento contínuo para resistência, a gente viu que tem o extensivo e o intensivo. Então, a intensidade no método extensivo é em torno de 40% a 60% da frequência cardíaca de reserva, que a gente já falou na outra aula e já viu como calcular, com duração de 45 a 120 minutos. Então, intensidade mais baixa com maior duração. Quando a gente tem o método intensivo, a gente tem então a intensidade mais alta, de 55 a 70% da frequência cardíaca de reserva, com duração de 20 a 45 minutos, porque como a intensidade é mais alta, a duração acaba sendo mais baixa, porque a fadiga ocorre mais rapidamente. Mas vejam, como eu falei para vocês na aula passada, para que a gente tenha o ganho máximo em ganhos de resistência, de capacidade cardiorrespiratória, é importante que eu comece treinando no limiar aeróbio e evolua durante a periodização até o limiar anaeróbio. Então, eu começo pelo método extensivo, que é mais próximo do limiar aeróbio, e vou evoluindo nas fases até fazer o método intensivo, mais próximo do limiar anaeróbio. Então, eu vou usar as duas metodologias dentro de uma periodização para que eu tenha os ganhos. A gente viu na aula passada, no método extensivo, a gente tem os ganhos metabólicos, musculares, e no método intensivo a gente tem os ganhos cardiovasculares. E somando os dois, eu consigo melhorar, então, a capacidade cardiorrespiratória, que é o VO2 máximo. Dentro do método intervalado, então eu vou ter o extensivo, a intensidade de 70% a 85% da frequência cardíaca de reserva, e o intensivo de 85% a 90%. Veja que aqui eu estou variando 85% da frequência cardíaca de reserva é mais ou menos o limiar anaeróbio. Então eu tenho variação aqui próximo do limiar anaeróbio, e o intensivo é acima do limiar anaeróbio. Então, eu estou variando entre aeróbio e anaeróbio aqui, porque a gente vai ver depois que é importante a gente treinar o metabolismo anaeróbio até para melhorar a resistência aeróbia. Já tem, os estudos mostram que para que a gente jogue o limiar aeróbio para intensidades mais altas, a gente precisa treinar também o metabolismo anaeróbio. A duração aqui do extensivo vai ser de 2 a 15 minutos, com 6 a 10 repetições, com intervalos de 20 segundos a 1 minuto. Já no intensivo, a duração é de 1 a 3 minutos, de 3 a 5 repetições, variando de 1 minuto e 20 a 2 minutos de intervalo. A gente tem também outros métodos que podem ser utilizados para treinamento de resistência, como o fartlek, que utiliza aquela variação, alguns métodos fartlek utilizam aquela variação do ambiente, do relevo, para variar o estímulo de treino dentro do próprio treinamento. Então, a gente tem o método clássico, que é de 40 a 90 minutos, livre com variações de intensidade conforme restrições da natureza, como falei para vocês. Então, é um treinamento feito em bosques, com lombas, com variação do ambiente onde está sendo treinado. E ele é muito utilizado para se ambientar também, quando o atleta vai competir num ambiente diferente do que ele está acostumado, ele vai se ambientar com aquele meio. O método mais moderno, ele usa de 20 a 40 minutos, com intensidades altas e baixas, controladas por distâncias pré-determinadas. Aí a variação é feita pela intensidade, como a gente viu também no método de treinamento contínuo variado. O treinamento de circuito, ele diminuiu muito a popularidade dele e a utilização, mas ele ainda é um método que pode ser usado também. É feito com estações e circuitos. E aí, então, se faz ali o tempo que dura o circuito e o intervalo entre os circuitos. Normalmente ele é utilizado para treinamento mais localizado e por segmentos. O treinamento funcional, ele usa muito e o cross-training também, utilizam muito dessa metodologia, então, de criar circuitos, e a pessoa realiza circuitos dentro dessas baterias.
Eu falei para vocês que para melhorar a resistência aeróbia, eu preciso também treinar o metabolismo anaeróbio. Melhorar a resistência aeróbia, a gente fala daquele deslocamento dos limiares que eu falei para vocês. Então, o indivíduo tinha lá o limiar aeróbio a 8 km por hora e o limiar anaeróbio a 12. E aí ele treinou e passou o limiar aeróbio para 10 e o limiar anaeróbio para 15 km por hora. Então, ele está deslocando a capacidade aeróbia para intensidades mais altas, né? Então, para que eu consiga deslocar esse limiar, principalmente o limiar anaeróbio, e também aumentar o VO2 máximo, para que o indivíduo consiga fazer intensidades mais altas utilizando o metabolismo aeróbio, eu preciso também treinar o sistema lactato, ou o metabolismo anaeróbio. Então, eu tenho três maneiras de fazer isso. Eu posso aumentar a velocidade de produção do ácido lático, eu posso melhorar a capacidade de tamponamento. Tamponamento é a capacidade, são substâncias que diminuem a acidez. Então, substâncias que a gente produz, como principalmente o bicarbonato, reage com o lactato e tirando então os hidrogênios livres da circulação para que a gente diminua a acidose. Então, isso é tamponar, é tentar bloquear a acidez produzida pelo ácido lático. E melhorar a tolerância à dor também, para que eu consiga suportar o ácido lático por mais tempo também, aumentando a resistência anaeróbia nesse caso. Então, se eu fizer alguma dessas três estratégias, eu consigo também melhorar a capacidade aeróbia, deslocando o limiar anaeróbio para intensidades mais altas. Então, como é que eu posso fazer isso? Eu posso, por exemplo, se eu quiser aumentar a velocidade de produção do ácido lático, então, fazendo isso, o ATP vai ser reciclado mais rapidamente e gerando mais energia. Quando eu produzo mais ácido lático, eu tenho maior produção de lactato. Mas eu posso, o ácido lático, ele era o ácido pirúvico antes, que era o piruvato, que vai para a mitocôndria para produzir ATP também. Então, se o piruvato virou ácido lático e lactato, eu posso transformar o lactato em ácido lático e piruvato de novo e mandar para a mitocôndria para produzir mais ATP. Então, se eu conseguir, durante o exercício, pegar esse lactato que foi produzido, transformar ele em piruvato e mandar para a mitocôndria para produzir mais ATP, eu tenho mais energia. Então, eu posso tentar reciclar esse lactato durante a atividade para ter mais energia. Como é que se treina isso? 1 a 3 séries por sessão, séries de 8 a 20 repetições, períodos de 20 a 50 segundos para as repetições. Então, imagine que seja corrida, ou natação, ou ciclismo, ou jump, ou qualquer atividade que eu faça que seja aeróbia ou anaeróbia mesmo, mas que seja contínua e que seja de resistência, tentando manter naquela intensidade, pode se encaixar aqui. Nesse caso aqui, como são períodos de 20 a 50 segundos para as repetições, então imagine uma corrida que dure 20 a 50 segundos, ou um nado que dure 20 a 50 segundos, ou um transporte que eu fique numa intensidade que eu só aguente 20 a 50 segundos. Como a gente viu, intensidades em que a gente cansa entre 20 e 50 segundos são atividades anaeróbias, que usam glicólise anaeróbia e produz ácido lático. Por isso dura só 20 a 50 segundos. Então eu vou fazer períodos de 20 a 50 segundos, né? Então 8 a 20 repetições desses períodos, em 1 a 3 séries, com intervalo de 1 a 3 minutos de repouso. Então, é exatamente para estimular a produção do ácido lático, para aumentar a velocidade de produção dele e que eu consiga tentar reutilizar esse ácido lático para produzir mais ATP durante a atividade. Então, é para treinar esse sistema mesmo. Vai arder, porque o ácido lático gera uma dor tipo queimação, mas é exatamente isso que tem que acontecer para que eu esteja treinando isso. A velocidade tem que ser o mais rápido possível, exatamente para gerar fadiga entre 20 e 50 segundos, né? E no mínimo 5% a mais da velocidade do limiar anaeróbio. Então, quando vocês calculam lá o limiar anaeróbio, a frequência cardíaca do limiar anaeróbio tem que ser um pouquinho acima daquela frequência cardíaca, para ser 5% acima desse limiar. É mais ou menos essa intensidade
que o indivíduo tem que treinar. Não só a frequência cardíaca, mas pode ser também pela percepção de esforço. Então, a percepção de esforço que foi avaliada lá no limiar anaeróbio tem que ser um pouquinho acima daquela faixa ali. Os intervalos entre as sessões tem que ser de 4 a 5 dias, exatamente para permitir a recuperação, porque é um treino bem forte. Então, esse tipo de treinamento aqui é um tipo de treinamento que aumenta a velocidade de produção do ácido lático e vai aumentar também o limiar anaeróbio, aumentando a capacidade e a resistência aeróbia também. Então, para também, se a gente quiser treinar tanto a melhora na capacidade de tamponamento, como melhorar a tolerância à dor, a gente pode fazer esse método aqui, que é 1 a 3 séries por sessão, séries de 3 a 6 repetições, períodos de 50 a 100 segundos. Vejam que é um tempo maior do que o anterior, então já está pegando uma transição entre anaeróbio e aeróbio. Intervalo de repouso de 5 a 30 segundos, velocidade o mais rápido possível para durar aquele tempo lá de 50 a 100 segundos. E um tempo de intervalo entre sessões de 3 a 4 dias. Então, é uma outra maneira que a gente tem de treinar de usar o metabolismo anaeróbio para melhorar a resistência aeróbia. Para a resistência anaeróbia, então, a resistência anaeróbia, eu tenho que tentar fazer o maior número de estímulos anaeróbios possível. Então, são, como a gente viu, intervalos mais curtos, de segundos, para trabalhar o metabolismo anaeróbio, mas o objetivo é fazer a maior quantidade possível de séries desses estímulos, para que eu consiga, então, aumentar a minha resistência anaeróbia agora. Antes, a gente falou primeiro de treinar a resistência aeróbia pelo método contínuo intervalado. Depois, a gente falou de treinar o metabolismo anaeróbio para aumentar a resistência aeróbia. E agora a gente quer aumentar a resistência anaeróbia mesmo. Então, existem diversos métodos que podem se utilizar também, como, por exemplo, o SIT, que é o Sprint Interval Training, 4 a 20 tiros de velocidade, duração de 10 a 40 segundos, então tem que ser numa intensidade que o indivíduo canse em 10 a 40 segundos, velocidade entre 8 a 20 km por hora, se for corrida, e intervalos de 50 a 10 segundos. Então, a gente pode também encaixar diversos tipos de atividades aqui, pode ser corrida, pode ser natação, pode ser saltos, pode ser diversos tipos de atividade, mas que se encaixe nessas características. É um treinamento intervalado com sprints de alta intensidade que pode ser realizado, por exemplo, em esteira ou ciclo ergômetro, né? Se for utilizado numa academia. O objetivo é percorrer determinada distância no menor tempo possível. Eu posso ter o HIIE, que é o High Intensity Intermittent Exercise, exercício intermitente de alta intensidade. Então, 4 a 10 séries, 10 a 30 segundos para cada série, com o máximo de repetições possível, 10 a 40 segundos de intervalo. Então, aqui é feito um treinamento intervalado com exercícios calistênicos, com o peso do corpo. Nesse tipo de treinamento aqui se utiliza principalmente o peso do corpo. E o objetivo é o maior número de repetições com o peso do corpo. Então, exercícios localizados que são feitos em séries com o peso corporal, que se encaixe dentro dessas características aqui. E o HIIT, High Intensity Resistance Training, treinamento de resistência que não é a resistência aeróbica que a gente falou antes, é o treinamento de força de alta intensidade. Então, 3 a 8 séries para cada exercício, 15 a 30 segundos para cada série, intervalo de 50 a 10 segundos na duração do intervalo. É um treinamento de força de alta intensidade realizado pelo número de repetições ou tempo de execução. O objetivo é suportar cargas altas com várias repetições. Vocês já viram esses tipos de treino aqui, devem ter visto já muito, todos eles juntos no cross-training, ou crossfit, como falam por aí. Que, na verdade, o crossfit nada mais é que uma união desses 3 métodos aqui, então se utiliza esses 3 tipos de exercício aqui.
Normalmente no CrossFit se usa corridas de velocidade, junto com exercícios calistênicos com o peso do corpo e exercícios de força de alta intensidade. Então, o cross-training é a união disso aqui. Ressalto que vocês não precisam ficar presos à metodologia do CrossFit. Vocês têm aqui a receita, então é só encaixar o tipo de exercício e treinamento que vocês gostariam de realizar, com os equipamentos que vocês gostariam de realizar, o que tem à disposição, e só encaixar dentro dessas características aqui para desenvolver a resistência anaeróbica. Então, de novo, não fiquem presos a modelos prontos. Vocês têm aqui as receitas e podem criar em cima disso aqui para desenvolver ou a resistência aeróbia, ou utilizar o metabolismo anaeróbio para trabalhar a resistência aeróbia, ou trabalhar a resistência anaeróbia. Então, aqui, e aí vocês são livres para testar os métodos que gostariam. A gente normalmente usa os métodos que já estão descritos para aprender e para treinar e para saber como funciona, mas a ideia é depois poder criar e adaptar os métodos à nossa realidade, e seria muito importante que vocês fizessem isso e contem sempre com a gente para que a gente possa testar novos métodos aí. Então, a gente vai ficar por aqui hoje na aula de métodos e a gente continua na próxima aula. Cuidem que eu sempre coloco algum exercício de fixação aí para que vocês possam testar e ver se estão entendendo como é que funciona essas metodologias. Um grande abraço.